Oi, pessoal, está iniciando novamente o nosso podcast Filomena Legalmente Digital. E hoje a gente vai começar a conversar sobre projetos geniais, prejuízos reais, onde o planejamento falha e o jurídico pode acabar pagando essa conta. Para conversar sobre isso, sobre a questão daquele projeto que começa cheio de energia, cheio de ideia boa, mas de repente ele falha em alguma coisa, a gente trouxe o Rafael Lumba, que é sócio da Aero Projetos, para conversar um pouquinho sobre os projetos, a execução, a dificuldade que os empresários geralmente têm para implementar suas ideias. E aí, Rafael, tudo bom? Oi, Filó, tudo ótimo com você? Eu vou bem. Fala aí, Rafael, um pouquinho sobre a Aero Projetos, como é que vocês trabalham, para a gente, o pessoal de casa, aí entender como é que você gera essa questão do projeto para as empresas? Lembrando, viu, que o Rafael Lumba, ele tem na sua carteira de clientes várias empresas de agências de marketing digital, vai trazer vários insights aqui para a gente. Isso, vamos lá. Bom, falando um pouquinho sobre a Aéreo, nós somos uma assessoria de gestão, então o que a gente faz é terceirizar a área de gestão da sua empresa. Então, ao invés de você ter a necessidade de contratar uma pessoa para estar lá o tempo inteiro, a gente aloca um gerente nosso para estar fazendo esse papel. E o grande diferencial é que a gente trouxe a metodologia de gerenciamento de projetos, onde, em poucas palavras, tudo tem um início, um meio e um fim, para que a gente aplique na nossa gestão. Então, a gente começou a ver que muitos empresários começavam muitas coisas, mas eles não davam continuidade, eles não terminavam, ficava sempre no meio termo ali, e muita coisa não dava certo, e a gente não tinha consciência se realmente eu dei o meu melhor para aquilo ali ou não. Então, esse é o nosso papel. E realmente, como você falou, a gente atende várias agências, tá, desse meio digital, muito porque a gente começa a fazer um trabalho para garantir padronização, organização, que tudo tem um fim, e a gente sabe que hoje a gente está tratando ali da rede social dos clientes, então precisa ter um cuidado redobrado porque eu estou falando por outra pessoa. Sim, Rafael, e a gente pensando que a agência de marketing tem como um dos seus maiores ativos a questão da criatividade, aí ter criatividade dispensa o famoso processo. Cara, isso é uma coisa que a gente escutava muito, que para criatividade não tinha como ter processo, e eu discordo plenamente. Eu sei que quando a gente está trabalhando com criatividade, existe toda aquela questão de tem momentos que você é mais criativo, então o mesmo material tu pode levar 20 minutos para fazer, como tu pode levar 3 horas, a depender de como você está naquele momento. No entanto, a partir do momento que a gente trabalha com o cliente, em que a gente tem um alinhamento de entregas, eu brinco que eu preciso que o meu colaborador seja criativo até o momento que ele tem que entregar aquele material. Então, esse é um dos pontos que a criatividade, sim, a gente vai respeitar dentro do processo, mas eu preciso que as pessoas sigam o que foi combinado, porque eu tenho lá todo um direcionamento, todo um acordo com o meu cliente da entrega que eu vou fazer para ele. Rafael, é engraçado, assim, no jurídico a gente também pode trazer um paralelo aí. Muitas vezes a agência de marketing ou o profissional do marketing, ele acha que o jurídico ele vai engessar a criatividade dele, que é a burocracia vai engessar, mas não, muitas vezes o jurídico ele vai o quê? Segurar toda essa criatividade dele, vai fazer com que ele possa fluir, mas de uma forma segura, sem riscos legais, sem medidas de estar infringindo algum direito autoral, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, realmente, criatividade tem que estar alinhada, sim, à questão do projeto, a observação da questão da legislação para poder fluir e ter um sucesso realmente fortalecido, né. Então, no seu dia a dia, quais são os erros mais comuns de planejamento que acabam comprometendo o projeto mesmo antes dele começar? Bom, o que a gente vê muito e aí sempre que a gente vai trabalhar, aí você tocou num ponto muito importante, que é a parte dos contratos. Essa é uma das primeiras coisas que quando a gente vai trabalhar nas agências, a gente sempre pergunta, cara, como é que estão teus contratos? Tá tudo alinhado, tá tudo direcionado? Porque hoje a gente sabe que infelizmente a gente não pode mais confiar na palavra só. Então, sempre que a gente vai fazer um trabalho, a gente começa a olhar, a gente vai entender o que é que a empresa precisa de acompanhamento, pô, é no comercial, é no marketing, é na padronização dos processos, para que a gente possa se organizar e direcionar esse ponto. O grande ponto de maior problema é, muitas das vezes, as pessoas têm grandes ideias, só que elas não direcionam quem é
do time que vai ajudar no desenvolvimento desse caminho. Então, você fica, às vezes, com uma grande ideia, pensando que a outra pessoa está fazendo, a outra pessoa não teve essa clareza que era ela que tinha que tocar esse processo, esse projeto, e as coisas vão ficando pelo caminho. Então, eu brinco hoje que eu cada vez mais tenho visto empresários tristes, cabisbaixos, de achando que nada vai dar certo, mas muitas das vezes é porque eles têm uma pressa muito grande para executar, só que ninguém quer parar para planejar. Ninguém quer chamar o colaborador ali, cara, vamos parar aqui, vamos conversar 15 minutos para a gente traçar um planejamento do que é que eu espero que seja entregue, do que você tem que me entregar, e a gente vai acompanhar essa entrega. Isso ele vai economizar, às vezes, horas por erros que são acontecidos, ou às vezes por projetos que não saem do papel, que ficam só no papel mais bonito ali. Muito interessante. Sobre esse aspecto que você falou, da questão da pressa, na atividade da agência de marketing, porque eu acho a atividade deles é muito rápida, é tudo muito fluido na internet, então a Isso, atividade ele tem esse curso realmente de acelerar. Mas o que eu vejo no meu dia a dia é que muita agência de marketing ele começa a executar aquela atividade sem ter sequer enviado o contrato para o cliente, começa a trabalhar sem contrato. E aí é que vem perfeito. o problema da questão de você realmente, na sua tomada de decisão estratégica, incluir o jurídico, tanto para revisar os contratos que já existem, mas também para você elaborar esses contratos e administrar essa questão de envio de contrato, preenchimento correto, para que você possa fluir realmente nesse sentido, né? É, qual foi o maior prejuízo que você já viu por falta de um alinhamento entre o planejamento e a execução? O que normalmente a gente vê são as agências perdendo muito cliente. Esse é o ponto principal. E por quê? Porque a gente começa a atrasar entrega de planejamento, a gente começa a não estar fazendo os posts para o cliente, a gente começa a não estar entregando o que a gente combinou. E esse é o principal problema. Hoje, apesar da gente ter aquela frase de que precisa fazer pelo menos o básico, tem muitas empresas que não conseguiram chegar nem a essa parte por essa falta de planejamento. Então, vai bater muito no processo de empresas que tinham 40, 50 clientes, elas não conseguiram organizar a casa para chegar nos 50, então quando chega, começa a virar um pandemônio ali, porque você não consegue garantir entrega, você começa a se queimar um pouco no mercado, então muitas das vezes elas nos procuram para quê? E aí a gente começa a estruturar. Vamos lá, tu tem quantos clientes, qual é o processo de entrega, são quantas pessoas, qual é a capacidade produtiva que esse time tem realmente para executar, para entregar. Vamos traçar essas etapas, porque assim, às vezes também o cliente tem aquela coisa, é só uma mudança. Cara, dentro do mundo digital nunca é só uma mudança. Não é tão simples quanto a gente pensa. Aí eu vivo muito o lado de atender as agências e eu vivo o lado como um cliente. Então, antes eu tinha muito essa visão de é só uma mudancinha, muda só a cor. Só que não é, é um trabalho muito maior. Então, precisa estar tudo muito bem estruturado, porque se você consegue organizar, ter os teus processos padronizados com direcionamento de se tu tem que ter revisão de texto, quando é que o texto tem que estar pronto para a pessoa revisar? Se tu cria tuas artes, quando é que essas artes têm que estar prontas para outra pessoa revisar, para que a gente chegue no planejamento e esse planejamento seja enviado para o cliente? Só que chega um momento em que, muitas das vezes, começa a entrar muito o que a gente chama dos fura-pautas, o fura-pauta vai tomando a frente da entrega padrão da empresa, e aí vai complicar. Então a gente pega diversas vezes, quando muitas agências nos buscam, elas já estão naquele processo de que não está conseguindo dar conta, está começando a perder muito cliente, e aí para você reconquistar essa clientela é um pouco mais difícil, porque hoje a gente tem uma quantidade gigante de empresas fazendo a mesma coisa. Então, a gente precisa se diferenciar hoje muito pelo atendimento. E é outra coisa que muitas agências estão perdendo o foco. Do atendimento personalizado, de estar ali próximo do cliente e de não olhar só para o que eu chamo que é cuspir post. É estar realmente preocupado com o planejamento, com a estratégia, com o que está acontecendo para aquele cliente. Você acaba fragilizando, inclusive, a marca, né? Isso, Porque, assim, se você tem um contrato, você delimitou ali as expectativas do cliente e a sua, e você não está correspondendo. Então, isso. realmente, é algo que você deve pensar na forma estrutural mesmo, né? Que prometer além do que você pode suportar. Aí você acaba se queimando no mercado e vira uma bola de neve. Isso. E a gente falou muito de contrato, e assim, isso é uma das coisas que a gente preza muito na Aéreo, de eu só começo a execução do meu trabalho com o contrato para estar muito alinhado, porque eu já tive várias questões com clientes de ele participou da minha negociação,
Eu apresentei todo o meu passo a passo e depois ele estava me cobrando coisas que eu nunca nem falei. Então, às vezes, o cliente está com a cabeça em outro lugar, ele está naquela perspectiva de que você vai resolver o problema dele, e se não tiver muito bem alinhado, muito bem organizado, fica aquela questão de que uma hora você entra ali numa questão de, tá, eu vou fazer para manter o cliente, eu não posso fazer. Às vezes a gente acaba fazendo com medo de perder, só que aí isso vai afetar teu lucro, isso vai afetar tua rentabilidade, afeta outro cliente. Então, essa questão de ter tudo muito bem regulamentado é extremamente importante. Até porque toda atividade, todo esforço de trabalho, ele deve ser remunerado. Quando você faz uma Isso, atividade extra, você deve ser remunerado pelo aquele extra. E se você não delimita de forma objetiva no seu contrato qual vai ser a sua entrega, você vai acabar fazendo muito além do que aquilo que você se propôs. isso, perfeito. Algo que eu comento muito é coloca no contrato. Se tu não quiser cobrar, é uma decisão tua, mas tem que estar lá muito bem alinhado o que é que você vai entregar, o que é que você não vai entregar e E que valores para esse tem extra, processo. se tudo Exatamente, além é extra. Eu exatamente, converso bastante também quando eu atendo uma agência de marketing, tu tem que delimitar, especificar a tua entrega e deixar numa cláusula, num parágrafo ali, que qualquer coisa além disso é extra e vai ser exato. remunerado de acordo com a tabela vigente. Porque senão você acaba fazendo muito mais, trabalhando muito mais e não vai corresponder ao que você está recebendo e acaba prejudicando a entrega dos outros clientes, Isso, acaba atrapalhando a questão do projeto, da organização, né? E isso é mesmo. um dominó, né? Um efeito dominó. Exato. Rafael, você já viu ideias incríveis ficarem pelo caminho porque não conseguiram sair do papel ou porque a execução foi um caos? O que costuma faltar para transformar essa ideia genial em algo realmente palpável, real e com sucesso? Muitas ideias, infelizmente. E aí esse ponto é, eu comentei um pouco no começo que é essa pressa por executar. Normalmente esse é o maior problema. É a pressa por querer executar. É a pressa por querer já ver a coisa acontecendo. Então, quando a gente vai nesse caminho, vai dificultar o nosso processo, porque eu não tenho um direcionamento tá, se der certo eu vou para cá. E se der errado? Como é que eu vou reorganizar esse meu direcional? Então, muitas das vezes quando a gente vê algo que deu muito errado, mas era uma grande ideia, normalmente é porque as pessoas não pararam para planejar, não pararam para organizar, não pararam para pensar. Então, eu vejo muitos casos que são agências que normalmente são home office, por exemplo, e vão migrar para presencial. Cara, foi feita uma análise financeira para entender se tu consegue fazer isso? Qual é o direcional que tu tem? Como é que isso vai mexer no teu caixa, no teu lucro? E essa é uma decisão que muitas das vezes é tomada pela intuição, pela ansiedade de estar junto, de querer estar ali com o time, mas muitas das decisões eu já vi muitas empresas quase quebrarem por decisões dessa, porque a gente só vai para o presencial, cara, não é. Tu vai ter toda uma despesa maior. Então, esse é um dos exemplos de que várias vezes a gente trouxe agências de volta pro online para poder se organizar e a gente fazer essas decisões mais direcionadas, mas acontecem muito pela falta de planejamento. E quando eu falo planejamento, galera, eu não estou falando que tu tem que parar meia hora, 2 horas para fazer um planejamento, então tá falando de um projeto de 2 milhões de reais. Mas tu parar para estruturar o seguinte, cara, entrou um novo cliente, massa. Qual é o processo que esse novo cliente tem que passar? Então eu tenho X dias para fazer isso aqui, eu tenho X dias para receber esse outro material, com tantos dias eu vou passar isso para o meu cliente para ele aprovar. Então, deixa isso claro, tanto para o cliente, quanto ele vai ter de entrega, quanto para o teu time, de quando ele tem que entregar, porque fica até mais fácil para você, gestor, controlar. Porque se tu combinou, tu deixou claro e óbvio processo de entrega, quais são os períodos de entrega, até para você acompanhar esse caminho e entender, poxa, eu estou conseguindo fazer no prazo? Tô, maravilha, então eu tenho capacidade de pegar mais cliente. Não, não tô. Todo o processo meu atrasa. Então alguma coisa tem. E aí, se você não olhar, isso vai virar uma bola de neve e às vezes tu já não está conseguindo mais nem fechar cliente porque tu já está com teu nome ali meio sujo no mercado de não entregar no prazo, de não ter esses acompanhamentos. Muito bom. Você já foi chamado só quando o problema estava assim estourado, grande, já a pessoa já estava nessa situação de estar meio que queimada no mercado porque não consegue fazer as entregas? A gente nunca chegou a ser chamado nesse extremo, não, até porque eu não Para sei nem pegar se a gente, cliente, eu não né? sei nem se a gente ia conseguir resolver, mas a gente muitas das vezes já é chamado quando acontece algum problema. Então eu brinco que às vezes a gente é meio que um bombeiro ali e a empresa está com. E o outro ponto é, normalmente as empresas acham que elas estão com um problema em um lugar só, e não E é. não é. O problema é em quase todo canto e assim.
Não é para a gente também ficar se martirizando de, porque eu não consigo resolver. Muitas das vezes, para fazer a gestão de uma empresa, tu não estudou para isso. Tu não tem o conhecimento para isso. E tá tudo certo. A gente muitas vezes é formado nas universidades, nas faculdades, para ser colaborador, não para ser gestor. Poucos são os cursos que nos treinam para ser gestor. Então, a gente precisa ter esse conhecimento. E aí é onde muitas vezes a gente entra para ajudar a empresa a olhar um comercial, a olhar o marketing. Cara, quantas agências eu já peguei que elas não tinham a cultura de fazer post na rede social delas? Eu dizia, como é que vocês vão vender uma coisa que vocês não estão aplicando para vocês? Então a gente precisava olhar com carinho para isso, mas nunca de pegar um que, cara, aqui tá de agências, não. Eu já peguei um trabalho de uma empresa em que eu orientei ela a fechar, porque a operação não estava legal, ela vendia 300, era uma franquia, ela vendia 300 mil e tinha um prejuízo de 10. Eu fiz, cara, não faz sentido. Meu direcionamento é você fechar a empresa. Para outros segmentos, para agências não, porque normalmente a gente, com o processo, com a organização, definindo etapas, Consegue. estruturando, a gente consegue voltar. Muito porque normalmente as agências acabam tendo um relacionamento muito grande com os clientes também. Então, isso ajuda aquele ganha-ganha e a gente conseguir se organizar. E Rafael, pois no jurídico é o contrário. Geralmente as pessoas procuram um advogado quando já estourou aquela multa, quando está com um pedido de indenizações altíssimos, ou quando está com aquela reclamação trabalhista, ou quando o fisco está executando um débito fiscal. Então, assim, a gente chama até que o advogado fica literalmente apaga incêndio, né? Então, assim, mas eu sempre falo, e a gente conversa muito sobre isso, que o mais inteligente para qualquer empresa, seja ela iniciando, seja ela já existente há algum tempo no mercado, é você trazer tanta questão do projeto, dessa parte da execução, colar com o jurídico, porque quem amarra tudo no final, você pode ter um bom marketing, ter um bom projeto, mas se você não tiver um bom jurídico, às vezes não vai ser suficiente. Então, Isso, o jurídico, ele amarra tudo isso, né? Ele ajuda a você fazer a busca dos riscos legais da empresa, ele vai fazer perfeito. a revisão dos teus contratos, ele vai trazer contratos novos com clareza, ele vai treinar o teu pessoal para ele exercer a atividade de forma a não infringir a legislação, fazer um trabalho em conformidade, né? Então, assim, vai proteger a tua marca, né? Vai trazer a questão de você realmente ter um aparato para poder te proteger literalmente de qualquer problema jurídico, que os problemas jurídicos, todos eles doem no bolso. Sim, É verdade. fato. Tu não gasta com advogado no começo, provavelmente mais na frente, quando tu for gastar, vai ser bem alto, ou então tu não vai conseguir rever aquele dinheiro que que a pessoa deixou de te pagar, porque muitas vezes tu não enviou o contrato, ou porque tu não tem um contrato que tem uma cláusula bacana, não é um contrato vago. Então, assim, então, N questões, por isso que é interessante você ter realmente uma empresa que trabalha a questão do projeto, da execução dele, como você faz, de organizar. Como é importante você ter um jurídico alinhado. Eu acho que projeto, execução e jurídico, eles andam praticamente de mãos dadas, né? Porque até para Perfeito. poder auxiliar nas tomadas de decisões. Infelizmente, o que a gente vê é que no mercado existe uma cultura que a área jurídica e a área contábil só vão ser procuradas quando tiver algum problema. E a gente precisa quebrar esse momento, precisa quebrar Tem que quebrar essa cultura, essa né? Essa cultura. cultura é muito atrasada. Exato, porque, cara, se tu tem a tua assessoria, e muitas empresas têm a assessoria jurídica e não procuram, Não e usa. ficam, não usam esse processo. Então, até é bom frisar que quando a gente faz o trabalho nas empresas, dentro do nosso trabalho da assessoria de gestão, eu olho para todas as áreas, exceto a área jurídica e a área contábil. Porque são áreas técnicas, são áreas que a gente precisa de São pessoas com um estratégicas, conhecimento né? bem direcionado, porque uma vírgula errada que eu coloco em qualquer lugar Muda. posso gerar uma multa gigantesca. Então, eu É. converso muito de, Rafael, quando vocês entrarem na empresa, vocês vão ajudar em todas as áreas? Vamos, exceto contabilidade e exceto a área jurídica. A gente não vai se meter. Então, várias vezes eu já recebi contratos para eu revisar. Rafa, tu pode dar uma olhada? Eu fiz, cara, posso, mas o ok final é sempre do teu advogado, da tua assessoria jurídica. São eles que vão ter o conhecimento total de que se tá bom ou tá ruim. O meu conhecimento são por outros contratos que eu tô olhando, mas eu posso estar olhando contrato ruim. Tem isso também. Então, É. precisa criar essa cultura de você ter um acompanhamento, de você ter a pessoa ali do lado. E aí eu vim de muito tempo dentro do sistema Coca-Cola. E lá existia
essa rotina de que qualquer coisa que a gente ia fazer, Passa pelo primeiro jurídico. passo, passar, antes de qualquer coisa, tinha que passar pelo jurídico. Então, acabou que eu já criei essa rotina de vou fazer qualquer coisa que eu já estou suspeitando, eu passo ali para a nossa assessoria para ela olhar, para ela verificar. Então, é algo que a gente tenta implementar nos clientes também. E tomadas de decisões complexas, como mudança de sociedade, inclusão de novo sócio. Eu sempre defendo a ideia que o planejamento estratégico, ele tem que andar com a revisão jurídica e a execução desse projeto, certo? O que é que tu acha sobre... A gente já vem conversando desde o início da nossa conversa sobre isso. Eu vejo muito assim, o projeto, a execução do projeto aliada ao jurídico, trazer conformidade para as tomadas de decisões, fazer toda aquela busca do gerenciamento de riscos. Como é que tu vê, assim como tu já falou, da questão do jurídico auxiliando nessa questão desde o início do projeto, da implementação, da criação do projeto e a sua execução? Para mim é extremamente importante, tá? Porque eu acho que a palavrinha-chave de tudo isso é segurança. Eu acho que para tudo que a gente vai fazer, a gente precisa ter segurança. E muitas vezes é uma segurança de que a gente não tem esse conhecimento, então eu preciso de apoio, eu preciso da minha assessoria jurídica ali olhando, organizando, identificando. Então, quando a gente está falando, por exemplo, em nome do cliente, é ter cuidado em termos que a gente está usando que podem gerar alguma coisa. Então, precisa sempre ter esse cuidado. Então, eu sempre comento que tudo que a gente vai fazer, que vai ter ligação com o público, que eu vou estar falando por outra pessoa, que eu fechei algum acordo, eu preciso de um apoio, eu preciso de uma assessoria ali jurídica comigo para orientar. E às vezes a gente está fazendo umas economias tão Verdade. besta, porque não quer ter o acompanhamento, e depois é uma multa gigantesca que tu gasta 10 vezes mais por questões de ficar segurando ali. Então, várias vezes eu já peguei clientes, por exemplo, a gente fala muito de contrato, porque é o início, digamos É. assim, do processo, mas empresas que elas fizeram o contrato e nunca passou por ninguém. Eu fiz, cara, não faz sentido, tu precisa ter essa revisão, tu precisa ter esse apoio. E o contrato é isso aqui, ó. É isso aqui do apoio que a gente consegue ter de uma boa assessoria. Se você pegar, às vezes, contratos, a gente já peguei muito contrato em que você olha, aparentemente o contrato é até razoável, mas não tem penalidade nenhuma para cobrar aquele Exato. cliente que sumiu, ele não delimita a tua entrega direito, tu acaba trabalhando mais. Então, assim, realmente as pessoas chegam para o nosso escritório através do contrato, mas o mais interessante é ele vir através do planejamento jurídico, né? Dessa Sim, questão da gente abordar todo o diagnóstico jurídico para a gente fazer essa prevenção. E o contrato, ele é essencial, ele é um dos principais instrumentos. Você trabalhar bem também a LGPD hoje, que é uma realidade perfeito, dentro de todas as empresas, perfeito. não só do digital, mas principalmente no digital. A LGPD está batendo na porta, as multas estão começando a ser aplicadas de uma forma mais contundentes. Então, assim, Uhum. você não pode mais deixar de ter um jurídico para poder te dar essa orientação, para treinar o teu pessoal, porque assim, lidar com dados pessoais é uma coisa realmente muito séria. A forma como você expõe as pessoas na internet, agências de marketing, é uma coisa séria. Então, assim, é importante sim esse aspecto jurídico. Mas pensando em tudo que a gente conversou, Rafael, se você pudesse dar aí três dicas aí para o pessoal que está começando com a agência de marketing, ou que já tem uma agência de marketing, o que é que você pode falar sobre a questão do planejamento e da execução de projetos? Perfeito, vamos lá. Algumas dicas são: primeiro, tenham mais pressa para planejar do que para executar. Essa é a primeira coisa e uma das mais importantes. A gente precisa parar para planejar, para organizar e garantir que aquilo vai acontecer. Segundo, criem rotinas de acompanhamento com o time de vocês. Não esperem que o time rode só, que o time tenha a maturidade de fazer tudo sozinho. Se você tiver um time desse, maravilha, você já está acima de 90% das empresas. Se você não tem, constrói suas rotinas, separa ali o que a gente chama dentro da metodologia de projeto das dailies, que é onde você tem ali 15, 20 minutos de reunião para prestar conta do que fez no dia anterior e programar o dia que está acontecendo. Isso já é outra coisa que vai te ajudar bastante. Outro ponto, define os teus processos e quem faz o quê. Isso é muito importante, principalmente porque você vai ter, às vezes, 3, 4 designers, 3, 4 social medias, revisor de texto. Então, tá, onde é que cada um entra dentro dessa jogada? Qual é o tempo que cada um tem ali para executar? Isso começa a te dar uma organização para que o teu cliente tenha uma entrega de qualidade. Porque senão, as coisas começam a ser feitas por fazer para poder garantir
a entrega, e aí começa a sair post errado, sem qualidade e tudo mais. E eu acho que uma quarta dica é: faça a gestão da sua empresa. Acho que esse é o ponto principal. Não espera que os outros venham fazer. Quem tem que fazer a gestão da tua empresa é você. Então, se tu não tem tempo para olhar para como é que está a tua operação, como é que está teu comercial, como é que está tua produtividade, a tua empresa vai estar fadada ao insucesso em algum momento, porque tu vai perder a mão. Tu não está olhando para o teu bem mais precioso, olhando para o lado profissional, que é a gestão da tua empresa. Então precisa ter essa atenção e unindo essas 4 dicas, eu acho que a gente já consegue ter um caminho legal aí para ter sucesso. Com certeza. Então, a gente pode pensar que em tudo que o Rafael falou para a gente, que planejar é essencial. E se você puder incluir dentro desse planejamento a questão da assessoria jurídica, fortalece a empresa e, com Perfeito. certeza, o sucesso é garantido, né, Com Rafael? toda certeza. Rafael, foi um prazer te receber no nosso podcast. Espero que você tenha Foi gostado. maravilhoso. E para o pessoal que está assistindo, curte, se inscreve, compartilha com os amigos, principalmente os amigos que têm empresas, não só empresas, já a gente falou de empresas de marketing digital, mas esse podcast do Rafael serve para qualquer empresa, né, Rafael? Você tem outros clientes fora do mercado digital também, né? Isso, a gente tem uma atuação. Eu brinco que nós somos especialistas em ser generalistas hoje dentro do mercado, então acho que a gente atua em escritórios de contabilidade, escritório de advocacia, supermercado, clínica pet, consultório médico. A gente acaba conseguindo atender todas essas áreas porque a gente vai trabalhar muito a gestão. Então, toda empresa tem um setor comercial, um setor de marketing, um setor financeiro, um setor de Startups, né, produção, Rafael? startups É que isso. precisam desse apoio, que precisam desse caminho. Então, o que eu costumo dizer é: se você não está conseguindo fazer a gestão da tua empresa só, é aí que Terceiriza, a né? Aéreo consegue chegar para ajudar, para dar essa orientação. Mas lembrando, o sucesso está sempre na empresa. A gente só vai ajudar a alcançar isso mais rápido. Muito obrigada, Rafael. Pessoal, fica até o próximo podcast. Curta, compartilhe e até a próxima. Tchau, tchau.